Graças a Deus. Quem não consegue viver sem o Espírito Santo, diga amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. E o versículo 25. Estou muito contente de poder estar aqui com os irmãos. Nós estamos um pouco ausente do templo central, porque a minha atividade é de auditoria. E agora, depois da pandemia, as auditorias voltaram presenciais, né? Nós estávamos fazendo remotamente. E agora estamos fazendo presenciais, então é muita viagem. Mas estamos acompanhando os irmãos, e Deus vai nos abençoando. Sou grato a Deus por essa oportunidade, aqui pela superintendência da IBD, pelos pastores, e vamos meditar na palavra de Deus. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Vamos ler então, irmãos, eu vou ler alguns versículos, e depois expor aqui o que Deus colocou no meu coração, esses louvores que nós ouvimos, esses hinos, Deus ele trabalha para fazer com que tudo se encaixe. Sobre os cuidados da vida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não permitirá, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar a Deus, glorioso Deus e eterno Pai. Aqui está a Tua palavra, meu Deus, fala conosco nesta noite, me usa. Abençoa os nossos irmãos, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, e que nós saiamos desse lugar com a nossa alma plena, cheia da Tua plenitude, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podemos assentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, hoje de manhã eu estava ali no Sarai dando aula para os irmãos, aqueles irmãos ali que estão trabalhando ali aquela mudança de vida, e hoje 2 irmãos concluiu o processo, e eles vieram se despedir de mim, porque nós criamos um vínculo, eu estou ali desde março desse ano, e nós acabamos, é um momento, eu gosto muito de ir ali conversar com os irmãos e ministrar, e nós criamos um vínculo muito grande. E hoje foi a despedida de mais 2, eles se abraçaram, nós se abraçamos ali, oramos por ele, por essa nova jornada. E eu queria pedir para os irmãos que orem pelos irmãos que estão ali no Sarai,
que estão fazendo o tratamento, porque é uma benção. A gente vê como Deus opera a mudança ali na vida daqueles irmãos, amém? Irmãos, entrando aqui na nossa mensagem, eu estava pensando nessa semana sobre os temas que nós estamos vivendo na humanidade, sobre pandemia, sobre guerra, sobre essa constante e acelerada informação que transita hoje no mundo. E isso traz uma coisa nas pessoas que é ansiedade, depressão, suicídio. São dores que nós dizemos que são dores da alma. E esse trecho aqui que nós lemos hoje, Jesus trata um pouco dessas dores da alma. Ele trata um pouco desse problema que ele não é a causa, mas ele é o efeito de algo que aconteceu lá atrás. E quando Jesus apresenta esse trecho, o interessante é que antes ele fala sobre as riquezas. E ele diz que essas riquezas, quando você coloca o coração nas riquezas, elas te afastam de Deus. E que você não pode servir a dois deuses, a Mamon e a Deus, e que você precisa definir quem que você vai servir. Ao mesmo tempo que ele está falando de riqueza, que pode ser um problema quando você está ausente de Deus, ele muda o assunto para outro tema, que é a escassez, a falta, a ausência, o não ter, né? E trabalha esse tema aqui de uma forma bem interessante, que eu vou passar aqui rapidamente. Ele trata dessa dor da alma, e para explicar, para ele definir esse tratado epistemológico, vamos dizer assim, esse raciocínio, para ele definir esse raciocínio, ele apresenta a seguinte forma: olha, vocês estão ansiosos por causa disso, mas eu quero lembrar a vocês que as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam, elas não fazem nada, mas o meu Pai as alimenta. E aí ele faz uma pergunta: não é a vida mais importante do que o alimento? Não é mais importante viver do que comer? E aí ele trata um outro tema, e ele pergunta, né? Qual de vocês, que com todas as suas preocupações e ansiedades, consegue acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado é o tamanho de um braço aqui, mais ou menos uns 45 centímetros. Mas ele não está falando de tamanho, de você aumentar o seu tamanho. O que ele está falando aqui é de prolongar a sua existência. Quem consegue definir a sua existência a mais ou a menos? Quem consegue fazer isso? Ele faz uma pergunta que não tem resposta, porque ninguém consegue fazer isso. E aí ele continua trabalhando esse tema, e ele fala do vestimenta. Você está ansioso por causa da vestimenta? Mas olhe para os lírios do campo. Eles nascem hoje, morrem amanhã, e o meu Pai cuida deles. E aí ele traz um exemplo que todo mundo conhecia, que era Salomão, porque Salomão construía um templo, Salomão se vestia bem, e ele diz: nem Salomão com toda a sua glória, ele se vestiu como um lírio do campo que o meu Pai cuida. Cristo, ele está trazendo para eles o que nós chamamos na escola dominical de revelação natural. A revelação, ele está pegando a natureza e está mostrando: olha, o meu Pai, ele fez a natureza, e ele cuida da natureza, e ele vai cuidar de vocês. Ele está cuidando de vocês. Cristo, ele traz isso, mas ele traz algo mais importante ainda, que aquelas pessoas não tinham, talvez não tivessem essa percepção de que Deus estava governando e gerenciando tudo, que Deus estava provendo, que Deus estava providenciando as coisas. E por último, ele encerra fazendo um convite, uma recomendação, dizendo o seguinte: buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. Nós fizemos aqui um resumo do texto que nós acabamos de ler. E aí, irmãos, eu gostaria de entrar agora, descer um pouco mais aqui da superfície e mostrar o que Jesus estava querendo dizer com esse texto. A primeira coisa que Deus queria dizer com esse texto, e isso é importante para você acalmar o coração, é que Deus é soberano. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. A guerra está acontecendo lá na Rússia e a Ucrânia, está faltando comida em alguns países, mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle na pandemia, Deus não perdeu o controle em nenhum centímetro da sua vida, Deus não perdeu o controle em área nenhuma do mundo. O que Jesus mostra, quando ele fala dos lírios, quando ele fala dos pássaros, é que há um Deus que governa soberanamente toda a criação que Ele criou. Ele governa por meio da providência divina, e essa providência divina tem 3 elementos principais, que é a preservação, a concorrência e o governo. Deus preserva o que Ele criou. Tudo que Deus fez, meus irmãos, tudo que Deus criou lá no Éden ainda existe. Nada se perdeu, Ele continua no mesmo controle, e é isso que Cristo está mostrando. Vocês estão ansiosos, vocês estão preocupados, porque há eventos acontecendo aí ao seu redor, mas entendam uma coisa, Ele continua no controle, tomando conta de toda a criação. Ele continua gerenciando o reino animal, Ele continua gerenciando o reino vegetal, Ele continua gerenciando o universo. Você parou para pensar que o sol brilhou hoje? Que o oxigênio que você respira, ele tem a medida exata para você estar aqui? Se nós tivéssemos 23% de oxigênio, nós estávamos morrendo por oxigênio demais. Se nós tivéssemos menos de 19% de oxigênio, nós estávamos morrendo por falta de oxigênio. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele sustenta. Quando Cristo diz assim, olha, a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa, Ele está dizendo aqui, você está vivo porque eu estou permitindo você estar vivo. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus está sustentando você. Nós só existimos, nós só viemos à existência porque há um Deus que sustenta soberanamente tudo que Ele criou. E o importante, irmãos, é que Deus ele age diretamente em algumas coisas Ele trabalha de forma secundária. Mas todas as coisas que acontecem não fogem do controle de Deus. Quando nós dissemos aqui preservação, concorrência e governo, eu vou dar um exemplo aqui. José não sabia o que ia acontecer na vida dele durante 20 anos, mas Deus sabia que 20 anos depois ele seria governador do Egito. E quando você olha a sequência de fatos que é narrada na história, no livro de Gênesis, quando você olha, por exemplo, o José tendo um ciúme ali, os irmãos dele tendo um ciúme dele, jogando ele num poço, depois tirando ele no poço, passando uma caravana de ismaelitas, vendendo José para aquela caravana chegando no Egito, o Egito com uma praça ali vendendo escravos, e naquele monte de gente vendendo, aparece uma pessoa para comprar, essa pessoa é Potifar, e ele vai morar na casa de Potifar. E quando ele está morando na casa de Potifar, acontece um monte de eventos, e um dos eventos leva ele à prisão. Quando ele está na prisão, ele conhece mais 2 pessoas lá dentro, um copeiro e um padeiro. Esses copeiros estão lá por causa de uma série de outros eventos que aconteceram. Esses copeiros têm sonho, eles contam os sonhos para José, José interpreta o sonho e pede para lembrar dele. Eles 2 saem da cadeia, José continua na cadeia. Em algum momento,
Um desses camaradas está lá junto com o rei. Em algum momento o rei tem um sonho. Em algum momento ele lembra que José interpreta sonho. E José vai lá interpretar esse sonho. E quando José interpreta esse sonho, o rei entende que José é a pessoa ideal para assumir uma tarefa que ia acontecer. Qual a probabilidade dessa sequência de fatores, de centenas de pessoas envolvidas, dar certo se não for pela presciência, providência, governo e soberania de Deus? Me fala qual a probabilidade dessa sequência de eventos acontecer se não tiver um Deus poderoso agindo. Não há como acontecer. Quem está entendendo? Deus, Ele governa as coisas, Ele intervém na vida, mas Ele está tratando de coisas secundárias. Essas coisas concorrem, você acha que vai dar errado, mas no final, elas dão certo. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Às vezes eu não estou vendo o que está acontecendo, não estou entendendo, mas lá na frente, Deus já está trabalhando para mostrar o que Ele vai fazer. Esse é o primeiro ponto. Jesus está mostrando aves, flores, eu estou controlando, eu estou cuidando. Não esquenta a cabeça que o meu papai, o pai está on, né? Hoje disse que o pai está on. O pai está cuidando. A segunda coisa, meus irmãos, que Jesus mostra aqui, é que no princípio há um estado anterior. O que é esse estado anterior? Há um momento na história da humanidade, onde o homem não sentia ansiedade. Ele não tinha ansiedade. Porque a ansiedade é uma consequência da queda do homem, do pecado. Ela é uma consequência. E como o homem vivia 100% em comunhão com Deus, como ele estava servindo a Deus, dentro da vontade, da obediência a Deus, ele não tinha essa consequência chamada ansiedade, medo, frustração. Essas dores da alma, Adão e Eva não sentiam. Mas há um outro ponto interessante aqui, que você sente medo, ansiedade, frustração, você fica preocupado com o que vai acontecer em coisas que você não tem controle. Vamos dar um exemplo aqui. Semana que vem é a eleição. O seu voto muda uma eleição? São 150 milhões de pessoas? Você fica estressado? Você fica ansioso? Mas você vai lá depositar o seu voto. E Deus, Ele vai fazer o resto. Você está entendendo? Porque são coisas que não estão no meu controle. Não sei se vai chover amanhã, se vai chover depois. Mas eu queria dar um dado interessante aqui para os irmãos. Quando Adão e Eva estavam no Éden, Deus criou o Éden e Deus disse para Adão e Eva: dominai e governai. Eles estavam no Éden, mas o governo de tudo o que existia estava sobre a mão de Adão e Eva. Domine sobre os animais, domine sobre os peixes, domine sobre tudo que existe. Eles tinham o governo. Então eles tinham controle de tudo. Quem está entendendo, diga amém. E nós vamos para a terceira parte aqui da nossa mensagem, que fala de um agente na história, que aqui é onde nós conectamos com a lição que nós estudamos esse trimestre. Porque esse trimestre nós estudamos sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja do Senhor. Contra nós, contra a igreja. E foram estudados vários tópicos sobre o adultério, sobre redes sociais. Foi estudado sobre diversos tópicos. E como que Satanás sutilmente, ele vai entrando, vai mudando e vai enganando o ser humano.
E eu queria ler com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 ao 3. Onde o apóstolo Paulo, ele está aqui fazendo uma defesa sua, né, do seu trabalho. E ele diz o seguinte: quisera eu me suportasseis um pouco a minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós como zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura um marido, a saber, a Cristo. E aí nós vemos o versículo 3, mas temo, eu tenho receio, eu estou preocupado, que assim como a serpente enganou com a sua astúcia a Eva, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Há um determinado momento na história que esse homem que não tinha a natureza pecaminosa, que não tinha esses efeitos que nós vemos hoje, que era perfeito, ele foi enganado pelo inimigo, ele cedeu à tentação, e quando ele cede à tentação, ele não passa no teste da obediência, ele fracassa nesse teste de obediência a Deus, ele deixa de ser dominador, aquele que governava o Éden, e ele passa a ser dominado, ele deixa de ser o Senhor para ser escravo da sua desobediência, escravo do seu pecado, alienado de Deus, separado do convívio e da comunhão de Deus. Como consequência dessa estratégia, dessa ação do homem, a natureza também sofreu essas consequências. E aí nós chegamos no texto que nós estávamos lendo, consequências da ação tomada por Adão e Eva no jardim do Éden: ansiedade, medo, frustração, pecado, tudo que desagrada a Deus. Cristo está apresentando a eles: olha, Deus criou uma parte dessa criação, Ele continua controlando, Ele ainda está no controle, mas havia um estado anterior que foi modificado por uma ação de um agente da história que nós conhecemos, que foi Satanás, com suas sutilezas. Com suas sutilezas, Satanás continua ainda fazendo os seus convites, continua ainda incentivando você e contra a obediência de Deus. Mas aí nós lemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, eu gostaria de ler com os irmãos, e é isso que Cristo está mostrando para aqueles irmãos que Ele estava pregando. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja diante dele temor. Tudo que Deus faz, irmãos, dura eternamente. E mesmo acontecendo um evento no meio do caminho, como nós falamos aqui de José, uma série de eventos que aconteceu, mesmo acontecendo um evento ali com Adão e Eva, nós sabemos que Cristo veio a essa terra. E Cristo, Ele também passou no teste da obediência, só que Ele foi aprovado. Mateus capítulo 4 nos diz que Ele foi tentado pelo diabo, o diabo ofereceu pão, o diabo ofereceu poder, o diabo pediu para Ele provar se Ele era Cristo, mas Cristo foi
aprovado no teste. E hoje de manhã nós estávamos na lição ali do Sarai, falando sobre Jesus Cristo, e um dos temas que tinha era Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 11, onde fala que ele se esvaziou da sua glória, ele desceu a esse mundo, e ele morreu a morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que toda nação, o joelho se dobre diante do nome de Cristo. O primeiro Adão, ele fracassa. O segundo Adão, ele não fracassa. Porque Deus, ele é soberano, ele está no controle da história. E é isso que Cristo está mostrando para aquelas pessoas, quando ele conta, quando ele fala da ansiedade. Olha, o meu Pai está no controle da história. E Cristo, irmãos, ele assume novamente o governo. Só que quando Cristo ressuscita, Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e nos céus e na terra. O Éden era governado por Adão. Deus deu a mordomia para Adão governar o Éden. Adão não conseguiu governar, ele falhou no teste da obediência. Mas o segundo Adão, ele governa o céu e ele também governa a terra. Ele governa o mundo espiritual e ele também governa o mundo material. Mas você pode dizer assim: mas Isaac, como ele governa o mundo material, se tanta coisa acontece? Todas as coisas que acontecem, que nós pensamos e entendemos que é boa ou má, elas contribuem para Deus executar o seu decreto, o seu propósito do jeito que Ele quer. Não existe nada que esteja debaixo do seu controle. Não existe absolutamente nada. E aí, meus irmãos, é onde nós chegamos aqui na parte final do nosso texto. Há um estado anterior, onde o homem era conectado com Deus. Há um Pai de amor, que controla toda a existência da humanidade. Você está nesse mundo, porque Deus permitiu que você estivesse. E o mais interessante é que Ele está ordenado de uma certa forma, que o tempo que nós vamos viver aqui, nós precisamos seguir a ordem definida. Existe alguém no mundo, nesses últimos 6 anos, que não envelheceu? Vamos pensar alguns pontos. Existe alguém que consegue sobreviver sem comer? Existe alguém que consegue sobreviver sem tomar água? Existe alguém que consegue sobreviver sem fazer suas necessidades fisiológicas? Existe alguém que consegue sobreviver aqui 200, 300, 1000 anos? Não, porque Deus já estabeleceu as regras para você viver aqui. Essas regras são absolutas, ninguém consegue mudar elas. O que Jesus diz: qual de vocês, com todas as suas ansiedades, com todos os seus planejamentos, com o budget, com o teu orçamento, com o dinheiro que você está economizando, consegue acrescentar um côvado à sua estatura? Não estamos dizendo aqui que você não deve planejar, você deve planejar. Sim. O que nós estamos dizendo aqui é que essa nossa existência, ela está sob o controle de Deus. Ela está sob o controle de Deus. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de cada um de nós. E quando Deus cuida de cada um de nós, não estou preocupado, eu deixo a preocupação com o resultado da eleição, com o resultado da guerra, com o resultado da pandemia. Eu deixo as preocupações, porque eu sei que há um Deus no céu que está controlando todas as coisas. Eu não vivo com medo. O inimigo não consegue, com suas sutilezas, me tirar da presença de Deus, porque se a riqueza separa o homem de Deus, a ansiedade também separa o homem de Deus.
É esse ponto que Jesus está tratando. Ele diz: você foi incapaz de alterar, você é incapaz de alterar o curso da sua vida. E aí, meus irmãos, há um convite. Há um convite, Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30. Tem alguém ansioso aí? Tem alguém ansioso aí? Tem alguém preocupado? A irmã Damara estava cantando aqui, né? Foi jogado contra o cais, açoitado, abandonado, mas há um Deus que tudo vê. Há um Deus que não esquece. E ele diz assim: todas as coisas, Mateus capítulo 11, versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há um convite para a alma cansada. Há um convite para aquele que sofre das consequências da queda de Adão, da natureza pecaminosa, para a consequência do homem caído, do homem que se afastou de Deus. Há um convite dizendo: vinde a mim, e eu dou descanso para a tua alma. Por que Ele dá descanso para a nossa alma? Porque o Espírito de Deus está dentro das nossas vidas. Ele faz morada dentro de nós. Irmãos, e aí eu anotei aqui alguns exemplos disso. O reino de Deus, a justiça de Deus já está acontecendo. Quem já aceitou a Cristo já está vivendo isso. Já está participando desse reino e dessa justiça de Deus. Mas eu queria dar alguns exemplos aqui. Quem já ouviu falar a história, quem já leu a história do endemoniado gadareno? Nós falamos aqui que Deus controla todas as coisas, mas há momentos em que Deus age na história, Ele dá uma pincelada ali, e Ele muda exatamente aquele ponto na história. Aquele rapaz estava ali no cemitério, nu, quebrando tudo, e Cristo chega e repreende o inimigo daquele homem. Ele muda a história daquele homem. E todas as pessoas que estavam ali junto com aquele homem, que conheciam aquele homem, foram impactadas pelo reino de Deus. Nós temos aquele jovem cego, que Jesus passou o lodo no olho dele, e ele foi curado. Deus manifestou o poder dele, de trazer aquele homem a uma vida saudável, que ele tinha perdido. E por que muitas pessoas não têm vida saudável? Porque nós caímos. Porque nós estamos lá no pecado de Adão, então não somos perfeitos. As doenças, a corrupção, elas afligem o corpo humano, por isso nós envelhecemos, por isso nós morremos. Nós temos aquele homem que estava no tanque de Betesda, esperando o anjo mexer a água para ele descer, mas Jesus foi lá, interviu na vida dele, e todas as pessoas foram impactadas. Falamos aqui de cura do corpo, mas há também coisas como, por exemplo, ressurreição. Cristo interviu na vida de Lázaro. Ele sabia que Lázaro ia morrer? Sabia. E quando ele chegou para executar aquele milagre, a irmã de Lázaro disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor orava e ele era curado. E Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Cada intervenção que Cristo fazia, Ele estava sinalizando o reino de Deus. Ele estava sinalizando que Ele era o segundo Adão. Ele estava sinalizando que Ele tinha todo o poder sobre a morte, o poder sobre as enfermidades, o poder sobre o demônio, sobre Satanás, sobre aquele que quer enganar as pessoas. E eu trouxe aqui mais 2 histórias, mais 3 histórias.
a história da mulher pecadora que foi ungir a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: filha, a tua fé te salvou, vai, você está livre. Jesus chamou Zaqueu e disse: Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Eu quero entrar na tua casa. E ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu aceitou a Cristo e ele teve a vida transformada. E por último aqui eu trouxe a mulher adúltera, aquela mulher que ia ser apedrejada, estava para morrer. E aí Jesus intervém na vida dela e disse: filha, vai, não peques mais. Irmãos, todas esses eventos que eu citei aqui, que estão na biblioteca, na Bíblia, que estão nessa biografia de Cristo, nesses livros que nós lemos, ele tem uma coisa em comum, que eu quero falar para os irmãos aqui hoje, que foi o que Cristo falou, quando ele estava contando a história dos lírios e dos pássaros. Todos eles têm uma coisa em comum. A coisa em comum que tem chama-se graça de Deus. A graça de Deus nos alcança individualmente. A graça de Deus encontrou aquelas pessoas. Mas há uma outra parte também, todos esses que eu citei aqui, que se chama fé. A fé é a resposta à graça. Você tem fé? Você tem fé em Cristo? Você acredita que esse sacrifício de amor que Ele fez pode curar feridas, pode mudar a sua vida? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que nós lemos. Eu tenho receio, eu tenho temor, eu fico preocupado que o inimigo, tudo isso que nós estudamos nesse trimestre, que o inimigo com sua sutileza, com as suas artimanhas, eles venham apartar vocês da simplicidade do Evangelho. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é fé e graça. Fé da parte do homem e graça da parte de Deus. Fé da parte do homem para crer que esse Deus está no controle de tudo, que Ele muda a história, como Ele mudou a história de muita gente. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou contar 2 testemunhos e já entrego aqui. Eu vou contar 2 testemunhos. O primeiro testemunho é do meu pai. O meu pai, ele era viciado em drogas lícitas, ele bebia muito e fumava muito. E gastava todo o dinheiro dele no bilhar, no snooker. E minha mãe sempre foi crente desde criança da igreja batista, cantava no coral. E ela vivia com meu pai, e o meu pai dava muito trabalho. Mas um dia, por meio das orações dela, ele se encontrou com Jesus Cristo. E Deus mudou completamente a vida dele. Hoje ele é um obreiro, ele prega, ele expulsa demônio, ele cura enfermos. Ele é um pai maravilhoso. Deus muda. O segundo testemunho que eu vou contar, eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui. Quando a Júlia nasceu, eu estava morando na Bahia. E nós fomos ter o parto da Júlia em Santos, porque nós ficamos bem preocupados com a situação do hospital na cidade que nós morávamos, era uma cidade pequena. Decidimos ir para São Paulo, onde nós nascemos. Fomos para lá, levei a Grazi para lá, voltei para a Bahia. Depois de um mês a Júlia nasceu, nós ficamos lá uma semana e voltamos de volta para a Bahia, onde eu estava trabalhando na empresa. E sempre viajando, precisei viajar para São Paulo de novo, fiquei 15 dias em São Paulo, e a Grazi ficou com minha sogra, e o Lucas e a Júlia, lá na Bahia, nessa cidade. E foi um final de semana, eu fui para a casa da minha mãe,
porque eu estava trabalhando em São Paulo, no interior, ali em Franca, desci para o Guarujá, fui para a casa da minha mãe. Quando eu estava lá, 10 horas da noite, a Grazi me ligou. A Júlia tinha 1 mês. E ela disse: Isaac, a Júlia morreu. A Júlia morreu. E eu estava na casa da minha mãe, não podia contar para ninguém. Chamei a minha irmã ainda não era casada. E falei: vamos orar, porque a Grazi ligou aqui agora e disse que a Júlia morreu. E a minha sogra estava lá, e era uma gritaria no telefone, o Lucas gritando, ela gritando, a minha sogra gritando. E eu falei: chama um rapaz que mora aí, para ele levar vocês para o hospital urgente. E ela chamou esse rapaz, o rapaz botou no carro e eles foram para o hospital. E nós ficamos em casa. Mais ou menos 20, 40 minutos, ela parou completamente. Parou, não respirava, não tinha nada, fria. E nós orando a Deus, e a Grazi indo para o hospital, e 30 minutos depois a Júlia voltou. Aleluia! Você acredita em milagre? Ela voltou, a Grazi me ligou de volta: Isaac, a Júlia voltou. Eu falei: continua no hospital e faz todos os exames que forem possível. Mas o hospital era simples, não tinha eletrocefalograma, não tinha eletrocardiograma, não tinha nada. Ela leva a Júlia para o hospital, o médico examina a Júlia e diz: ela não tem nada. Passado 2 meses, nós descemos para Santos para tentar entender aquilo ali. Pegamos o avião, fomos para Santos, tal. Fizemos todos os exames, eletrocefalograma, eletrocardiograma, tudo que tinha que fazer para tentar entender o que aconteceu. E até hoje não sabemos o que aconteceu. O que eu sei é que Deus fez o milagre, ela está viva, saudável, perfeita, adorando a Deus. O que eu quero dizer, meus irmãos, com essa mensagem, com esses testemunhos que nós contamos aqui, é que Deus está no controle da sua vida. E eu quero fazer um convite agora para aqueles que ainda não têm Deus no controle da sua vida. Eu pediria que toda a igreja ficasse de pé, que nós estamos terminando. E eu queria chamar aqui você que ainda tem o seu coração aflito, ansioso. Você que ainda não conhece esse Deus que faz milagre. Ele está fazendo o convite aqui: venha aceitar a Jesus Cristo, venha conhecer. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque Deus, Ele quer mudar a sua história. Esse Deus que controla tudo e controla até a eternidade, que controla até o tempo, Ele quer mudar a sua história. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Eu faço esse convite para você, porque eu entendo que nós não podemos parar de fazer esse convite. E para as pessoas que estão em casa também, nós fazemos esse convite. Cristo é aquele que acaba com a sua ansiedade, aquela ansiedade que causa depressão, aquela ansiedade que causa suicídio, aquele medo, aquela frustração. Cristo acaba com isso, porque Ele é o Senhor que controla todas as coisas. Não tem ninguém para Jesus nessa noite, o convite continua aberto. Então eu faço um segundo convite, para aqueles que estão com ansiedade. Você entende que a sua ansiedade está demais, que você não está colocando a fé em Cristo da maneira que você deveria. Pode vir à frente, vamos orar por você. Vem à frente, que Cristo, Ele vai mudar esse estado. Quando nós se conectamos com Cristo, Ele muda o nosso estado. Ele nos traz para um estado de comunhão, um estado de presença de Deus, onde o resultado das coisas não afeta a nossa intimidade, onde não nos separa de Deus. Deus, Ele pode mudar, Ele pode te dar confiança. E nós só temos confiança, irmãos, quando nós depositamos a nossa fé. Por que que os passarinhos vivem a sua vida direto? Pode vir, a irmã quer vir, pode vir. Glória a Deus, venha, glória a Deus.
Ela está aceitando Jesus, ela está... Só ansiedade, isso, venha, venha, que Deus vai curar a ansiedade, venha. Aleluia! Por que os passarinhos estão lá produzindo como se nada tivesse acontecendo? Porque Deus está cuidando. Ontem nós estávamos aqui na live junto com os alunos da orquestra, e um dos hinos cantados foi: tá chorando porque... Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Ele está cuidando. Não chores. Não dorme. Não tosqueneja o guarda de Israel. Aleluia. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que logo vai passar. Levante as suas mãos para cá, levante as suas mãos. Nós vamos pedir para Deus aliviar nossa alma. Nós só sentimos medo, frustração, temor quando nós estamos longe do Pai. Quando você está perto do Pai, você não tem medo de nada, você vira um leão. Levante as suas mãos, Senhor. Estão aqui essas pessoas, meu Pai, e o Senhor é o que governa. O Senhor é o que tem a providência. O Senhor é o que determina. O Senhor é o que controla. E não adianta o inimigo lutar, meu Deus. Não adianta o inimigo com suas artimanhas atacar o povo de Deus, porque o Senhor está no controle. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Alivia a bagagem nessa noite. Alivia, meu Deus, os corações. Manifesta o teu Espírito Santo. Manifesta, meu Deus, o teu Espírito Santo, a tua graça. Temos uma alma aqui aceitando Jesus. Oh Deus vivo, o Senhor é bom. O Senhor é bom em tempo de angústia. Coloca, meu Deus, o teu refrigério, e que nós possamos orar. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Amém, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Temos uma pessoa aqui aceitando Jesus. Vamos orar por